Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. A Bíblia diz que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos abrir em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, verso 1 diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente nos seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Até aí, feche os olhos, vamos fazer mais uma rápida oração. Pai Santo, como o Senhor é glorioso, bondoso conosco. O Senhor não precisava fazer o que faz com essas criaturas. O Senhor é tão grande, justo, autoexistente, autossuficiente, de nada tendo necessidade, falta. Mas aprova o Senhor nos criar, nos salvar e revelar a nós a sua glória e a sua bondade. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo que está fazendo aqui esses dias. Obrigado por estar elevando mais o nosso entendimento acerca das coisas espirituais. Obrigado, Senhor. O Senhor não ficou sem testemunho. O Senhor tem um povo. O Senhor tem aqueles que o Senhor redimiu. Oh Deus, continua a falar conosco hoje. Despeja da sua graça, gloriosa, abundante, de modo que o teu reino avance, que o Senhor receba glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, conversando com o Dr. Joel Bick, na última vez que ele esteve conosco, e nós conversando a respeito das Institutas de Calvino. Você quer um bom conjunto de livros para ler? Compre as Institutas da Religião de João Calvino. Você vai aprender sólida doutrina. Conversando com o Dr. Joel Bick sobre as Institutas de Calvino, quando ele escreveu as Institutas, que contém 1200 páginas, e ela fala sobre teologia reformada, a intenção de Calvino quando escreveu
não era de fazer pessoas inteligentes. Não. A intenção de Calvino, quando escreveu as Institutas, era de fazer pessoas piedosas, santas. Ele disse que escreveu as Institutas com um propósito: promover piedade entre os cristãos. Eu escrevi com a intenção do povo de Deus crescer em santificação. Você sabe que a grande doutrina do século XVI foi a justificação pela fé somente. Essa foi a espinha dorsal da reforma. Quando Lutero afixa as 95 teses na porta da igreja Castelo de Wittenberg, dá início ali a reforma protestante. Não por obras, somente a salvação, não por obras, somente pela fé. Agora, o que muitas pessoas não sabem, ou se esquecem, ou não enfatizam, é que os reformadores também deram não só ênfase na doutrina da justificação pela fé, mas deram muita ênfase na doutrina da santificação. Eles deram muita ênfase na doutrina da santificação, e esta não pode se associar da primeira. Eles formularam basicamente uma frase assim: aqueles que são justificados pela fé somente, terão tal amor por Deus nas suas almas, que quererão viver uma vida santa, colocados à parte por Deus. Aqueles que sabem, que têm consciência que foram redimidos, perdoados, justificados, terão tal amor por Deus, que vão querer viver uma vida santa, e colocados à parte por Deus. Isso é santificação. A palavra santo aparece 900 vezes em toda a Bíblia. Ela está presente desde o primeiro livro até o último da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Há um livro dedicado inteiramente a essa palavra, o livro de Levítico. E dessa palavra santo se derivam os outros termos, santidade e santificação. A santificação nos nossos dias é um tema muito mal compreendido para a igreja moderna. Para alguns a ideia de santificação é como algo medieval, isolamento, autossacrifício, monasticismo. Para outros, santificação é moralismo, algo religioso, obedecer uma grande lista de proibições: não toque nisso, não faça aquilo, não use esse tipo de roupa. Santificação hoje tornou-se sinônimo de carregar um fardo pesado, tedioso, um objetivo impossível de se alcançar. Mas nós temos que entender que a santificação é bela, é linda. Como eu disse, ela é o adorno do cristão. Se ela é o adorno de Deus, Deus é justo, santo, Deus é justo, bom, onipotente. A santidade adorna todos os seus outros atributos, de modo que é uma bondade santa, uma justiça santa, uma onipotência santa. A santidade também é o adorno dos cristãos. Você só é quem você é por ser santo. Você se distingue das demais nações por ser santo. Aquele amigo ímpio que trabalha com você, você se distingue dele por ser santo. Colega de faculdade, de escola. É a santidade que te diferencia, que te faz singular, que te faz, como A.W. Tozer disse, este cristão incrível. Agora nós vamos, à luz de Romanos capítulo 9, entender como ocorre a santificação. A santificação ocorre com a nossa união com Cristo, e é disso que trata Romanos capítulo 6. A santificação se dá com a nossa união com Cristo.
capítulo 6 de Romanos trata isso. Agora, antes de entrarmos no capítulo, precisamos saber o que Paulo vinha tratando. Primeiro, Paulo começa a epístola tratando da perdição de toda a raça humana, que vai do capítulo 1 ao 3. No capítulo 1, Paulo mostra a perdição, o estado de condenação dos gentios. No capítulo 2, Paulo mostra o estado de condenação e de perdição dos judeus. E até metade do capítulo 3, Paulo mostra que toda a raça humana está condenada. Por isso ele diz, Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. É isso que Paulo trata dos capítulos 1 até metade do 3. Segunda porção da epístola, da segunda metade do capítulo 3 até o final do 5, Paulo vai tratar como um homem então pode ser salvo, visto que ele está condenado, visto que ele não pode ser justificado mediante as obras da lei. Da metade do 3 até o final do 5, Paulo diz que o homem só pode se tornar justo mediante a fé em Cristo, mediante aos méritos de Cristo concedido na cruz do Calvário, adquiridos pela fé e pela fé somente. E Paulo termina o capítulo 5 com os versos 20 e 21, vamos ler. Os versos 20 e 21. Sobreveio, do capítulo 5, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Cristo nosso Senhor. O que Paulo quer dizer aqui, como ele termina o 5? Apesar de que em Adão, o pecado entrou no mundo de uma forma poderosa, de modo que pelo pecado entrou a morte, todos morreram. E que através da lei, esse pecado se torna mais claro e mais poderoso. Apesar disso, a graça de Deus é superior e maior. Por isso, onde abundou o pecado em Adão, superabundou a graça em Cristo. Se o pecado veio, condenou, matou e deixou o homem impossibilitado de qualquer salvação, veio Cristo e cancelou e desfez tudo aquilo que Adão tinha feito e prevaleceu, sobrepujou nas obras de Adão, ou seja, superabundou a graça. Jesus na cruz conseguiu desfazer os efeitos do pecado. E é então que nós entramos numa nova sessão de Romanos capítulo 6, que Paulo vai tratar agora do poder do pecado em nós, do domínio do pecado. Até o capítulo 3 ele condena a raça humana. O 5, ele vai dizer como a culpa do pecado é removida do homem. E o 6, ele vai mostrar como o poder, o domínio do pecado é tirado do homem, mediante a união com Cristo. E ele começa fazendo uma pergunta, um tanto curiosa, no verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Por que Paulo faz essa pergunta? Preste atenção. Paulo havia explicado no capítulo 5 que não há obras que o homem possa fazer para ser salvo, que a justiça pela qual devemos ser salvos, recebemos de Cristo mediante a fé, que com relação a Adão, mesmo tendo abundado o pecado em Adão, superabundou a graça em Cristo. Aí quando Paulo estava falando isso, Paulo já preveu que lá na igreja de Roma, um judeu ia dizer: espera lá, Paulo, essa doutrina da justificação pela fé, quer dizer, não precisa observar a lei, não precisa obedecer os mandamentos, é só pela graça. Isso não pode dar margem para o homem pecar? Se eu não preciso fazer nada, se eu não preciso observar nada, se não é pela lei que eu sou salvo, então eu posso pecar.
eu vou continuar pecando, não há nenhum problema. Aliás, se eu pecar mais, vou dar oportunidade à graça. Essa é a questão de muita gente. Ah, pastor, se eu sou eleito, então eu vou viver no pecado. Ah, isso é só por graça, eu vou viver no pecado. É graça, não é pela lei. E alguns irmãos, Paulo estava prevendo a sua pergunta: se não há necessidade de lei, então vamos pecar. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Quem está pecando pouco aí, diz amém. Não está pecando muito, irmão, misericórdia. Misericórdia, 2.000 pessoas. Se você está pecando pouco, tem pouca graça. Quer muita graça? Quando sair daqui, peca. É essa a ideia deles. Então, Paulo diz: permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante. Paulo, essa doutrina da justificação pela fé, só a fé sem a lei, não é uma permissão para pecar. Paulo objeta respondendo no verso 2: de modo nenhum. Ele responde com enfático. Essa é a palavra negativa mais forte no grego. De maneira nenhuma, de jeito nenhum. Paulo está dizendo, é um absurdo alguém achar, porque crê na doutrina da eleição, viva pecando. É um absurdo alguém achar que porque foi pela graça, e por causa disso vivemos no pecado. Ele, de modo nenhum, de maneira nenhuma, de jeito nenhum. Paulo está dizendo, é um completo absurdo que alguém faça isso. É um absurdo. É impossível que um crente que foi justificado continue na prática do pecado. Paulo está dizendo, isso é inadmissível. Mas Paulo não está ensinando aqui também, então o senhor está querendo dizer então que o que foi justificado jamais vai pecar? Não, isso é o perfeccionismo de Wesley. E não estou dizendo também que tentação é igual ao pecado. Muita gente diz, então esse versículo não se aplica em mim, então eu não fui justificado. Por quê? Porque Paulo diz, permanece no pecado quem foi salvo. Paulo, de jeito nenhum. Então por que eu ainda peco? Primeiro, irmão, ele não está ensinando a ausência do pecado. Ele está dizendo que aquele que foi regenerado, justificado, não vive na prática do pecado. E também você tem que diferenciar tentação de pecado. Você pode ser tentado o dia inteiro e não ceder à tentação, você não pecou. Muita gente confunde, eu estou sendo tentado, os olhos, a mente, o coração, a língua, está mexendo comigo, eu estou com sentimentos ruins. Mas se você lutou, não deu lugar, não permitiu que aquilo se manifestasse, você não pecou, você só foi tentado. Agora o que Paulo está dizendo é para aqueles que se dizem crentes, mas vivem na prática do pecado. Paulo diz, de jeito nenhum, é impossível que alguém que teve a culpa removida, justificado, agora viva no pecado. Isso não é desculpa. Eleição, justificação pela fé, pela graça, para alguém viver no pecado. Agora, motivo, Paulo dá um motivo, por quê? De jeito nenhum. O verso 2, como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Paulo agora, ele usa um argumento, porque aquele que foi salvo não pode mais viver no pecado. Na conversão, Paulo ensina que nós morremos, há uma morte espiritual, o velho homem morre no momento da conversão, e nós recebemos uma nova natureza, a velha morre, e uma viva nasce. Então, a morte e a vida não podem coexistir, não podemos estar vivos e mortos ao mesmo tempo. Ou seja, Paulo diz que na conversão, nós morremos para o pecado, ocorre uma morte, de modo que o pecado não pode dominar aquele que está morto. Olha a profundidade do que é a fé cristã, olha o poder que há nessas palavras. Quando há conversão, você morre, e morre para o pecado.
O que Paulo tem em mente aqui é o rompimento com o pecado de uma vez por todas. O crente, portanto, não pode viver no pecado. 1 João capítulo 10 diz que aquele que é nascido de Deus não pode viver no pecado. Agora Paulo vai esclarecer aqui no verso 3, como foi que morremos para o pecado. Veja só o verso 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados da sua morte? Paulo aqui esclarece como foi que nós morremos para o pecado. Essa morte se dá com a nossa união com Cristo. Quando nós cremos e nos batizamos, o batismo é o quê? Um símbolo de morte e ressurreição. Quando cremos em Cristo, significa que nos unimos com Ele na sua morte, e também morremos com Ele. O que quer dizer isso? Que a cruz derrota o poder do pecado. Quando Cristo morre na cruz, Ele não só livra-nos da culpa, mas do poder. Ele derrota, Ele destrói. E nós, quando nos convertemos, na semelhança do batismo, morremos com Ele. Se Ele morre com o pecado, morremos para o pecado. Então quando o texto diz assim: pois ignorais que todos nós que fomos batizados, que todos nós que fomos unidos com Cristo, fomos unidos na sua morte. Quando eu creio em Cristo, eu me uno com Ele, e eu me assemelho com Ele na sua morte, de modo que quando Cristo morre, morre com o pecado, e eu morro para o pecado, porque eu me uno com Ele na sua morte. Então a cruz derrota o domínio do pecado, o poder do pecado. É isso que Paulo está dizendo. É por essa razão que não vivemos no pecado. O que você precisa entender é que quando Cristo morre, Ele não só lida com a culpa, a penalidade, não foi só a penalidade que foi paga na morte de Cristo, mas o domínio, o poder que está em nós também foi derrotado. Então, grave essa frase: Cristo morre com o pecado, e nós morremos para o pecado. Quando Cristo morre com o pecado, e nós cremos nele, morremos para o pecado. Ele morre com, nós morremos para. Entendeu? Cristo, quando morre, leva o nosso pecado, e morre com ele, e nós morremos para ele. Está entendendo? Aí o verso 4, ele vai reafirmar isso: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em nós em novidade de vida. Olha que tremendo. Nossa, Paulo é especial. Se fomos unidos com Ele na sua morte, ou seja, o argumento do 3, se morremos com Ele, com o nosso representante federal, assim também como Ele foi sepultado, nós também fomos unidos no seu sepultamento. Cristo não só morreu, José de Arimateia prepara um túmulo, ele foi sepultado. Paulo diz que houve uma semelhança com Ele, uma semelhança com Ele na morte e no sepultamento. O que significa? Assim também como Ele foi sepultado, nós também fomos unidos no sepultamento. Ou seja, a velha vida, a prática contínua do pecado foi dominada. É isso que significa. Morreu, destruída, sepultada, dominada, subjugada, vencida, derrotada, e um termo mais neopentecostal, amarrada. Veja só: de modo que unidos com Ele na morte, também nos unimos na ressurreição, porque a Bíblia diz, o verso 4, foi sepultado com Ele na morte pelo batismo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória de Deus Pai, assim também andemos em novidade de vida. Então fomos unidos na morte,
também seremos unidos na ressurreição. Ou seja, Cristo morre o corpo de pecado e ressuscita um corpo glorificado. Não foi assim com Cristo? Morreu com o corpo de pecado, ressuscitou com um corpo glorificado. Na nossa conversão, morre o corpo do pecado, as práticas são vencidas, o domínio, o poder do pecado, e ressuscita um novo homem, para andar agora em novidade de vida. Ou seja, morremos com ele, as práticas, ressuscitamos, nova vida, santificação. Olha o plano perfeito de Deus. Aquele judeuzinho curioso, lá da igreja de Roma, abriu para Paulo uma estrada, onde ele, divinamente inspirado, escreve Romanos capítulo 6. Então o sepultamento, a morte de Cristo, cuida da aniquilação do pecado e de uma nova vida, para que andássemos nela. Agora Paulo vai reforçar o verso 4 no verso 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Presta atenção aqui no pois. Cadê o Davi? O Davi não está aí, né? Não tá. Não. Pois, se já fomos unidos com Cristo na morte, o que ele está dizendo? Se a velha vida morreu, quem crê, a velha vida morre. O aspecto negativo da salvação. Certamente recebemos também a nova vida, ressurreição. Nós não estamos identificados na morte? Estamos. A velha vida então nossa foi aniquilada, mas ele ressuscitou. O que é a ressurreição? Uma nova vida foi nos dada. Irmãos, isso é muito glorioso, irmãos. O Senhor resolveu a nossa condição moral, a nossa condição orgânica. O pecado de Adão, como eu disse, tirou de nós a imagem de Deus, nos corrompeu, Romanos 1, 2 e 3, com a morte de Cristo, Ele não só anula a sentença que é contrária a nós, ok, poderíamos estar legalmente salvos e justos, entretanto, podíamos estar sob o cativeiro, o domínio. A morte de Cristo resolve o problema forense, jurídico, mas resolve o problema orgânico, mata o pecado na morte, e dá uma nova vida a nós, na ressurreição. Quem está aqui, diante de mim, e creu em Cristo, são mortos vivos, amém? Amém. Tem algum morto vivo aí? Diz amém. Amém. Você é um morto vivo. Lembra daqueles filmes antigos, mortos vivos? Morto para o pecado, vivo para Cristo. Ok? Agora, para eu experimentar isso na prática, eu devo observar o que Paulo ensina aqui, ok? Ele fez a sua introdução da união com Cristo, mas para eu experimentar isso na prática, tem três considerações que Paulo diz para eu ter. Eu preciso saber, considerar e oferecer. Grave essas palavras: saber, considerar e oferecer. Para que eu experimente essa obra da união com Ele, eu preciso saber, considerar e oferecer. Primeiro, saber. Para que isso tenha resultado eficaz na minha vida, eu preciso saber. Verso 6: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Até aí. Paulo diz aqui, sabendo isto. Paulo está dizendo, eu preciso entender, eu preciso saber, eu preciso conhecer. Aí você pergunta, entender o que, Paulo? Conhecer o que? Eu preciso entender que na cruz, Cristo destruiu o poder do pecado, levando Ele mesmo o pecado no seu corpo. É isso, você precisa ter consciência. É como se fosse uma promessa, como se fosse um direito que você tem, é como se fosse um dom, e você precisa se apoderar, sabendo. Vocês se esqueceram, vocês não entendem, não compreendem a extensão da obra da cruz, a amplitude, aonde ela alcançou. O que é, Paulo? Que na cruz, Cristo destrói o poder do pecado, e quando ele diz,
Foi crucificado com ele o nosso velho homem, a herança de Adão, a natureza de Adão, as implicações da queda de Adão. Naquela cruz foi morta, crucificada com Cristo. Isso é glorioso, irmão. Para que não mais sirvamos o pecado como escravos. O que Paulo está dizendo aqui? Uau! Até a nossa conversão, nós temos um grilhão na perna, uma bola de ferro, um grilhão com uma corrente, e do outro lado tem outra corrente com outro grilhão. Está no pé do pecado. Nós estávamos escravos dele, nós servíamos os seus desejos, nós estávamos sujeitos a ele, éramos servos dele, éramos escravos. Paulo está dizendo que com a morte de Jesus, esse grilhão foi partido, eu fui liberto dessa escravidão, e eu não preciso mais obedecer o pecado, eu não preciso atender os seus desejos, esse vínculo com ele foi rompido, eu sou livre do poder da inclinação do pecado. Então Paulo está dizendo, vocês precisam saber isso. Muita gente limita a cruz só à justificação, a culpa. Estou perdoado. Mas às vezes não compreende que não foi só o perdão, não foi só a culpa, mas ele aniquilou o poder, o domínio que opera em nós, de modo que você não precisa ser mais escravo. Então Adão foi crucificado, o nosso velho homem, a herança com ele, para quê? De modo que ele destruiu o poder do pecado. Eu gosto dessas palavras. Ele amenizou o pecado, ele amansou, deu calmante, deu dipirona. Não, ele destruiu, aniquilou o poder do pecado. Uau, irmão, isso é tremendo. O que está dizendo aqui? Eu não preciso viver no pecado. Você tem esse direito. Agora no verso 7 ele diz, por que não serviremos mais o pecado como escravo? Sabe por que você não é mais escravo dele? Sabe por que você não vai servir ele? Verso 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado. Justificado quer dizer livre. Quem morreu está livre da servidão, livre do poder. Veja só tem duas maneiras de você se libertar, duas maneiras de se livrar da escravidão. Você está preso aqui, é você e de lá o pecado, não tem jeito, tem uma corrente que é inseparável. Só tem uma maneira de você se livrar da escravidão, um dos dois morrendo, ou morre o pecado, ou morre você. Adivinha quem Cristo matou? Você. Só há uma maneira de nos livrarmos da servidão do pecado, um dos dois tem que morrer, e Paulo vai dizer que nós fomos os que morremos, de modo que quem morreu está livre, nos unimos com Cristo na sua morte, de modo que mortos, o pecado não exerce mais domínio sobre eles, na conversão morremos para o pecado, é por isso que não precisamos mais servi-lo. Você está morto para ele, Cristo garantiu isso, levando ele no seu corpo e morrendo com ele, para que você morra para ele. Olha o que a pergunta do judeuzinho fez. O judeuzinho deixou Paulo bravo, e ele quer que nós continuemos. Lembra? Saber, considerar, saber, qual que é outra? Considerar, oferecer. Ele ainda quer que nós sabemos. Verso 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Verso 9, sabedores, olha lá de novo, sabedores. Ele quer que os romanos saibam, sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte, a morte já não tem domínio sobre ele.
Paulo novamente, sabedores significa o quê? Saibam, entendam, conheçam a extensão da cruz. Tá, o que eu tenho que saber? Que havendo, né? O verso 9, sabedores que havendo, o que? Quando Cristo morreu para o pecado, eu morri com Ele, e quando Ele ressuscitou, Ele não só venceu o pecado, mas também venceu as consequências do pecado, a morte. Por isso Ele vai dizer, a morte já não morre mais, e a morte não tem domínio sobre Ele. O que significa? Quando Cristo morre e ressuscita, Cristo se torna imortal. Cristo é imortal. Da mesma forma que a morte não tem mais domínio sobre Cristo, o pecado também não tem mais domínio sobre nós. É o que Paulo está dizendo. Quando Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele não pode mais morrer. Por quê? A morte não tem mais domínio, não tem mais poder. E assim como Cristo ressuscita, se livrando completamente do domínio da morte e do pecado, nós que cremos também, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Cristo pode morrer novamente? Sim ou não? Cristo é imortal? Por quê? O que Cristo fez com a morte? Ele a matou, ressuscitou, de forma que ela não tem mais domínio. Assim, meu irmão, o pecado, já que ressuscitamos com Ele, não tem mais domínio sobre nós. Agora, a segunda consideração que Paulo faz, para me apropriar dessa obra: primeiro, conheçam. Conheceu agora? Está mais feliz? Estava livrado da culpa, né? No tribunal de Cristo você está absolvido. Mas espera lá, e esse pecado que fica comichando aí? E esse negocinho que fala faz, peca? Pois é, Cristo também te deu vitória sobre ele, de modo que você não precisa, você está andando assim ainda, ó. Não, a corrente foi partida, pode correr, você está livre. Agora, a segunda consideração, Paulo diz: considerai. Primeiro conheça, agora se considere. O que é isso? Se aproprie disso. Verso 11: assim também vós, considerai-vos mortos para... considerai mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Assim também vós, o texto começa. O que é isso? Assim também vós, da mesma forma que Cristo morreu para o pecado, ressuscitou dos mortos, considerai mortos para Ele. Primeiro Paulo pede para saber, ter consciência da cruz. Agora ele diz: já que vocês sabem que Cristo, que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, considerem assim. Paulo está dizendo: isso não é hipotético, isso não é teórico, é real. Eu sei, mas eu não me considero. Considere, se apodere, se aproprie disso, é o que Paulo está dizendo. Considerai mortos, recebam isso. Você não falava muito, receba, receba. Tremendo, né? Paulo está dizendo: isso não foi hipotético, foi real. Considerem. Você se considera? Vivam assim. Paulo está dizendo: vivam assim, mortos e vivos. Toda vez que você for tentado ao pecado, vai dizer: eu não sou mais o seu servo, o seu escravo. Considere, e considere vivos. Eu sou de Cristo, eu recebi uma nova natureza. Se apodere disso. Essa é a razão porque muitos crentes vivem no pecado, irmão. Muitos crentes não são maus, são sinceros, mas são ignorantes. Quantas promessas há na Bíblia. Não precisamos ser essa igreja feia, mundana, sensual, ímpia. Cristo já
providenciou nossa santificação, nossa beleza, nossa pureza, mediante a nossa união com Cristo. Eu não preciso ser feio. Quando eu digo feio, eu não estou falando da sua aparência, tá, servo santo? Eu estou dizendo da sujeira do pecado, da sensualidade, porque o elo foi rompido, pá, e eu estou livre. Agora Paulo vai ensinar a terceira atitude. Primeiro, conhecer, considerar. Quarto, oferecer. Agora essa parte toda foi a parte passiva. Você está tranquilo sentado na poltrona e Cristo está fazendo tudo. Agora chegou a hora. Levante-se da poltrona. Vamos lá, verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que obedeçais suas paixões. Verso 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Olha só, preste atenção. Aqui Paulo personifica o pecado. O que é personificar? Faz do pecado um personagem. Ele se remete ao pecado como se fosse um rei, um poderoso rei. E esse rei quer reinar em nossos corpos mortais. Esse rei quer nos dominar, esse rei quer nos castigar, esse rei quer governar sobre nós, quer controlar nossos desejos. E no verso 13 diz que esse rei quer utilizar nossos membros como instrumentos de iniquidade. O que é membros aqui? Consciência, razão, corpo, mão, pé, vontade, todo o meu ser. Esse rei então quer pegar meus membros, minhas vontades, meus pensamentos, o meu corpo, e quer fazer deles instrumentos de iniquidade, todas as nossas faculdades. Diante disso, Paulo, qual a recomendação ele dá? Veja só, mesmo tendo sido mortos, o rei continua batendo na porta. O rei quer entrar e quer reinar. Diante disso, Paulo diz o que? Para vocês cristãos, verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Diante de tudo que eu expus até agora, da nossa união com Cristo, que Ele garantiu a vitória sobre o poder do pecado, não permita que Ele reine, não obedeça aos seus desejos, não ofereça seus membros, talentos, faculdades, dons, o corpo, como instrumentos de iniquidade. Você não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso. Quando o pecado vir, vou contar o que o Augustus Nicodemos contou. Quando perguntaram para uma menininha: mocinha, quando o pecado bater na porta do seu coração, o que você faz? Aí a mocinha: eu chamo Jesus para abrir a porta. Chama Jesus para abrir a porta, não deixe ele entrar. John Bunyan dizia que nós temos porta nos olhos, porta nos ouvidos, temos porta na boca. Ele diz: quando o pecado vir por aqui, feche. Quando vir por aqui, feche, 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 feche. Ou seja, não deixa ele reinar. Esse rei, esse corcunda de Notre Dame, esse ogro asqueroso, fica no som, querendo entrar. Não deixe. Por que eu não posso deixar? Porque você já foi livre do domínio dele. Então não deixe reinar e nem obedeça às suas paixões. O que é isso? Não obedeça os seus desejos. Qual a ideia? Reis têm escravos. Já viu? Se o rei chegar, tira o meu sapato, lambe meus pés. O rei tem escravos. E o rei tem direito sobre o escravo. É meu escravo. Se te pedir 4 horas da manhã, levanta e vai caçar para mim, o escravo tem que ir. E se ele dizer: vem aqui, lambe meus pés, ele tem que obedecer o desejo. O que Paulo está dizendo aqui: você não é mais escravo deste rei, você não
pode mais deixar ele te dominar. E segundo, você não precisa atender os desejos. Só escravo atende desejo. Você não é escravo, você é livre. Então Paulo está dizendo da nossa luta, da nossa participação. Lute, não permita o pecado entrar, não dê lugar a ele, não ceda às tentações, porque você não é mais dele. Não ofereça os membros como escravo. Por que, Paulo? Porque eu estou morto. Jesus me matou. Morri. Estou morto. Já sei o que você está pensando. Você está aqui pensando que está com a corrente nele. Eu estou pregando e você olhando para o pecado. Ah, miserável, você me enganou todo esse tempo. Ah, some daqui. Não é isso? É isso que você vai fazer. Ah, eu achando que eu tinha que te obedecer, que você era forte, que você era poderoso, que isso aqui era... Não, peraí. Cristo rompeu minha aliança com você, matando você na minha morte. Portanto, go home. Vai para sua casa. Some daqui. Agora tá, não reine o pecado, o aspecto negativo. Agora o aspecto positivo. Ao invés disso, de deixar o pecado reinar, verso 13, parte B: mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ao invés de deixar o pecado reinar, ofereça agora o seu corpo, ofereça seus membros, ofereça sua vida a Deus. Ou seja, ao invés de viver sob o domínio do pecado, agora viva em santificação. É assim, ó, você tem outro Senhor agora. O seu Senhor não é mais o pecado, o seu Senhor é Deus. E como você oferecia seu corpo ao pecado, e como você obedecia os seus desejos, agora ofereça o seu corpo a Deus e obedeça os desejos de Deus. Santificação. Não, esse aleluia aí está muito fraco, meu irmão. É só quem teve vitória do pecado mesmo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Você não precisa oferecer. Deixa eu ver a hora aqui. Estão gostando, irmão? Então, irmão, ofereça a Cristo. Veja só, ofereça, oferenda diante dos pés de Cristo. Se prostre em amor por aquele que te salvou. Santidade, veja só, não é um conjunto de regras. Eu tenho que obedecer, senão eu vou para o inferno, senão Deus vai ficar irado. Não. Aquele que abriu os grilhões do cativeiro, as masmorras que você estava preso, te deu liberdade. Agora, sendo liberto por Ele, como gratidão, se curve aos pés dEle. Obedeça-o, honre-o, ame-o por gratidão, pelo grande livramento que Ele deu. Isso é santificação, obediência em amor. Agora, por quê? Porque eu não preciso mais deixar o pecado reinar sobre mim, e porque eu agora vou me oferecer a Deus. Qual a razão? Por que eu posso me oferecer a Deus? Verso 14: porque o pecado não terá mais domínio sobre vós. O pecado não tem mais domínio, meu irmão. Fomos livres dessa imundícia. Ele não tem mais poder sobre nós. Ele não pode prevalecer sobre nós. Acabou tetelestai. Ele perdeu na cruz. Ele foi derrotado. Um punhal atravessou o seu ser e o matou. Pecado não tem mais domínio. Paulo está dando algo tremendo, está dizendo, ele não está exortando,
Ele está dando uma vitamina, um incentivo. Vocês não precisam mais ficar no pecado, porque ele foi morto, destruído na cruz. E por que o pecado não tem mais domínio, Paulo? Última frase. Porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça. Porque eu não estou mais debaixo da lei, do jugo da lei. A lei só condena, a lei aponta para o pecado, a lei faz o meu pecado mais pecaminoso, mas eu não estou mais debaixo. Cristo, o pecado me jogou a lei. Não, Lutero, Lutero. A lei, visto que ela, os puritanos usavam um termo assim, ó. A lei é uma vara, e ela pega o pecador, pá, 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 e o pecador apanha tanto, que ele corre para Cristo. Cristo salva ele, e manda ele de volta para a lei. O que quer dizer isso? Eu não estou mais debaixo da lei, ou seja, tendo Cristo cumprido a lei, Ele me faz observar a lei, não como forma de salvação, mas como forma de gratidão, porque o que me salva não é a lei, é a graça, a maravilhosa graça, singular graça, não foi pelos seus méritos. Cristo está dizendo, é incrível, até para se santificar, você fala, mas como é que eu posso, olha a minha condição, não, até para se santificar, confie nos méritos de Cristo, na obra consumada no Calvário, ela garante a você poder para se santificar. Você está debaixo da graça de Deus, não mais da lei. Irmãos, tem alguém aqui hoje vivendo em pecado? Tem alguém vivendo de forma contrária ao Senhor? Foram palavras tão poderosas pregadas, mas isso não tem valor nenhum se você não for crente, se você não for salvo. Você acha mesmo que todos que estão aqui são salvos? Claro que não. Você acha que todos que estão aqui são crentes? Claro que não. Será que você veio só para uma festa? Você é o crente radical, onde tem uma oposição contra o evangelho da prosperidade, eu estou lá. Talvez você odeia a teologia da prosperidade, mas não ama Cristo, é só o ódio pelo ódio, não foi regenerado, não foi salvo. Será que você precisa passar uma eternidade no inferno? Faça um exame de consciência, examine-se pois a si mesmo, Paulo diz, 2 Coríntios 13, para saber se está na fé. O pecado ainda tem domínio sobre você, o pecado é relativizado por você. Como assim? Eu não estou entendendo. Se eu for na sua casa agora e pegar o CPU do seu computador e ver todo o histórico dos últimos 6 meses, o que eu vou encontrar lá? Se uma câmera for colocada no seu banheiro, no seu quarto, escondida, e filmar os últimos 6 meses, o que vai achar? Se um plug for conectado na sua mente, nesses telões, e ver o que você tem pensado, o seu coração, suas afeições, suas inclinações, seu vocabulário, o que a boca fala, o coração está cheio, o que nós vamos encontrar? Eu não estou dizendo de perfeição, mas um estilo de vida imundo, sujo, sensual, adúltero. Se arrepende, irmão. Você pode dizer, pastor, eu não sou salvo, mas não significa que você não pode ser salvo. Sofonias diz, o Senhor está no nosso meio e é poderoso para salvar. Isaías diz, olhai para mim vós e todos os termos da terra, e sede salvos. Olhe para Cristo, corra para Cristo. Ele veio, o Filho do Homem não veio condenar o mundo, mas salvar. Fala, Senhor, abre meus olhos, desperta-me para a minha realidade. Talvez eu esteja me fiando numa falsa segurança de salvação. Mostra-me meu pecado, mostra-me a necessidade de Ti. E quando Ele mostrar, porque isso é uma obra soberana da graça, é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, Ele que abre os olhos. Quando Ele abrir,
corra para Cristo, corra e diz: salva-me, salva-me, Senhor, salva-me. Amém? Vamos fechar os olhos, curvar nossa cabeça, vamos orar. Fale com Deus. Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor. O maior propósito não é mensagens bonitas, não é eu escrever no meu currículo: participei de mais uma conferência. Não, Senhor. O resultado final tem 2 aspectos. O primeiro de tudo, o Senhor receber glória e nenhum outro, somente o Senhor. Segundo, a salvação dos pecadores. Ó Deus, se há pessoas aqui que não são salvas, que estão cegas, que estão brincando com o pecado, Senhor, salva-as, alcança-as, liberta-as dos grilhões do pecado e da morte, livra-as da culpa e da condenação, salva. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer. Não esperemos que eles abram os corações, eles não podem fazer. Tu podes ressuscitá-lo dos mortos, Tu pode promover o chamado eficaz. Chama para si aqueles que são seus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, você não precisa ir para o inferno, há um Salvador aqui, corra para Ele, amém? 15 minutos de intervalo e voltaremos com a última mensagem da manhã. Deus abençoe.